Boa tarde a todos, mais uma vez reunidos em torno do nosso querido programa Cultura em Páginas. Como já dito anteriormente, em agosto, nós vamos dedicar todos os dias, todos os sábados do mês, à obra de grandes escritores russos. Portanto, temos aqui perto de nós, em Rio Azul, um grande leitor da literatura russa, o nosso amigo Teobaldo Mesquita, e, portanto, esse programa será dedicado a ele. Então, hoje nós vamos falar da obra O Eterno Marido, do Fyodor Dostoiévski, com tradução do nosso querido Boris Schneidman, editora 34. O reencontro, após quase uma década do eterno marido, agora viúvo, com o ex-amante de sua mulher, é o ponto de partida para esta densa narrativa que, combinando um clima geral de suspense e instigantes doses de humorismo, é perpassada pelos motivos e figuras típicas do universo pelo universo de Dostoiévski: a criança sofredora, o bufão trágico, o homem do subsolo. Escrito em 1870, em plena maturidade de Dostoiévski, O Eterno Marido é o mais bem acabado dentre seus romances curtos, considerado por muitos, entre os quais André Gide e Joseph Frank, biógrafo do escritor, uma obra-prima. Aqui Dostoiévski atinge o máximo em termos de elaboração formal, criando uma trama perfeita, capaz de surpreender o leitor do começo ao fim. Então, olha, só essa notinha já nos deixa aguçadíssimo. O Eterno Marido é um exemplo feliz da maestria concepcional de Dostoiévski. A novela que Boris Schneidman, o tradutor, reforçando a opinião de André Gide, situa muito acertadamente entre as obras-primas do autor, foi escrita em 1870, sendo, portanto, obra da plena maturidade do escritor russo. Antes de sua morte em 1881, ele ainda publicaria grandes romances como Os Demônios e Os Irmãos Karamazov. De fato, embora o título já deixe prever o destino do eterno marido, a etiqueta de portador de chifres que Pavel Pavlovich ostentará durante toda a narrativa consegue ser, paradoxalmente, o movente de um incessante suspense que manterá vivo o interesse do leitor do começo ao fim. No impecável desenrolar da história, todos os procedimentos de Dostoiévski são perfeitamente orquestrados. Os fatos ocorridos em tempos diferentes se encaixam magistralmente. Nenhuma frase é gratuita. Os símbolos, os fetiches, no caso, como o crepe no chapéu de Pavel Pavlovich, ou a sacola da jovem pela qual se sente atraído, as palavras senha "a casa caiu", as chaves literárias aludindo a uma balada de Schiller ou a provinciana de Turgenev, os sobrenomes Stupendiev, Zaklebnin, Polussukin, todos são sugestivos e certeiros. A isso, acrescente-se a escolha, a distribuição e o colorido das palavras que o tradutor soube manter, acompanhando o ritmo da narrativa. Ora, o ruído unitonal e obsessivo dos pensamentos na cabeça de Vyacheslav, o rival do eterno marido, como é citado no pós-fácil. Ora, a recuperação da ambiência de velhos hábitos, como o uso do fiacre e do lorrão, ou a atuação misteriosa das longas cortinas com estores e reposteiros, ora conferindo ao discurso certo humorismo particular, responsável pelo tom vivo e muitas vezes coloquial do relato, e de chofre, de modo absolutamente inesperado, Pavel Pavlovich espetou dois dedos por cima da testa calva. Nesta novela, sucedem-se os leitmotiv composicionais e os temas obsessivos do autor: a criança sofredora e precocemente amadurecida, Lisa a filhinha, o bufão trágico Pavel Pavlovich,
o homem do subsolo, cujos traços se percebem difusamente nas reflexões confissões dos dois protagonistas principais. O detalhe significativo, o dedinho que enegrecera durante a doença de Lisa, a reunião que acaba em farra ou confusão, todos queriam bater na nuca de Pavel Pavlovich. Este erguera-se da mesa, procurava escapar-lhes e durante 1 minuto contado precisou assegurar-lhes que apenas havia engolido mal o vinho e que a tosse passaria logo. O sonho que prenuncia ou mesmo chega a ser contíguo à realidade, os sonhos de Veltninov, e uma característica estrutural que Ricardo Piglia, grande leitor de Dostoiévski, considera fundamental nas narrativas curtas. O saber cifrar uma história nos interstícios de outra, o laboratório do escritor. Nos momentos nevrálgicos, os indícios da história secreta afloram à superfície com grande intensificação do efeito surpresa. É a matéria ambígua que faz funcionar a máquina na narrativa. Essas palavras são da querida professora Aurora Bernardini, da USP. Bom, então agora vamos ler um excerto da obra, deixando os nossos leitores, portanto, com uma vontade louca de ler O Eterno Marido, do Dostoiévski, com a tradução do nosso querido Boris Schneidman, que nos deixou recentemente. Então vamos à leitura. Chegara o verão e, contrariamente à expectativa, Veltninov permaneceu em Petersburgo. Não pudera realizar a viagem que projetara ao sul da Rússia, e quanto ao processo, não se lhe via o fim. Esse processo, a respeito de umas terras, estava tomando péssimo rumo. Ainda 3 meses antes parecia muito simples, quase indiscutível, mas de repente tudo se transformou. E de modo geral, tudo começou a mudar para pior. Veltninov repetia esta frase no íntimo, a miúde e com maldade. Tinha um advogado hábil, caro, famoso, e não poupava despesas, mas a desconfiança e a impaciência levaram-no a ocupar-se do caso também pessoalmente. Lia, redigia arrazoados que seu advogado rejeitava infalivelmente, corria as repartições, colhia dados e, ao que parece, prejudicava muito o caso. Pelo menos o advogado queixava-se disso e convencia-o a ir veranear. Mas ele não se decidiu sequer a isto. A poeira, a atmosfera abafada, as noites brancas de Petersburgo, que irritavam os nervos, eis com o que se deliciava na cidade. O seu apartamento, nas proximidades do Teatro Bolshoi, fora alugado recentemente e também não dera bom resultado. Tudo me sai às avessas. A sua hipocondria aumentava diariamente, mas já fazia muito tempo que tinha uma tendência hipocondríaca. Era um homem que vivera muito e à larga, estava longe de ser jovem, 38 ou mesmo 39 anos, e toda essa velhice, como ele mesmo dizia, viera-lhe quase de todo inesperadamente. Ele próprio compreendia, porém, que envelhecera não tanto pelo número dos anos, mas, por assim dizer, pela qualidade, e que tais males começaram por dentro e não por fora. Parecia ainda um sólido rapagão. Era um rapaz alto e corpulento, sem um fio branco sequer entre os densos cabelos castanho claros, com uma barba castanha também, que lhe chegava quase à metade do peito. À primeira vista, um tanto desajeitado e decaído. No entanto,
Examinando-o mais detidamente, distinguir-se-ia de imediato o cavalheiro de trato excelente e que recebera uma educação mundana. As maneiras de Veltchaninov eram ainda livres, desempenadas e mesmo graciosas, a despeito do ar rabugento e desajeitado que adquirira. E mesmo agora estava repassado do mais inabalável, do mais aristocrático e atrevido autoconvencimento, de cuja extensão talvez nem ele próprio suspeitasse, embora fosse pessoa não apenas inteligente, mas às vezes até judiciosa, quase instruída e incontestavelmente dotada. A cor do seu rosto, franco e corado, distinguia-se outrora por uma delicadeza feminina e atraía a atenção das mulheres, e ainda havia quem exclamasse ao vê-lo: que rapagão, é sangue e leite. E, no entanto, esse rapagão era vítima de atroz hipocondria. Os seus olhos grandes, azuis claros, tinham também, uns 10 anos atrás, em alto grau, algo que conquistava. Eram olhos tão luminosos, tão alegres e despreocupados, que involuntariamente atraíam quem quer que neles reparasse. Agora, com a aproximação dos 40, a luminosidade e o ar bondoso quase se apagaram nesses olhos, já rodeados de rugas ligeiras. Por outro lado, surgiram neles o cinismo de um homem cansado e de moral não muito elevada. A esperteza mais frequentemente, um certo ar de zombaria e ainda um novo matiz, que não existia anteriormente, uns longes de dor e tristeza, de uma tristeza distraída, como que sem objeto, mais intensa. Essa tristeza manifestava-se sobretudo quando estava sozinho, e é estranho que esse homem barulhento, alegre e distraído, que havia apenas 2 anos contava com tanto espírito e histórias tão engraçadas, nada apreciasse mais agora do que ficar absolutamente só. Intencionalmente desfez-se de muitas amizades que, mesmo nesse momento, poderia muito bem não abandonar, apesar da ruína absoluta de sua condição financeira. É preciso reconhecer, porém, que a vaidade também contribuiu para isso. Com a sua desconfiança e a sua vaidade, era-lhe impossível tolerar os amigos de outros tempos. Mas na solidão, a própria vaidade começou a transformar-se pouco a pouco. Ela não diminuiu. Aconteceu até o contrário. Começou a assumir a forma de certa vaidade peculiar, de um tipo que não existia antes, e ele sofria às vezes por causas completamente diversas das de outrora, por motivos inesperados e absolutamente inconcebíveis até então, motivos mais elevados, se é que podemos expressar-nos assim, se é que existem realmente motivos superiores e inferiores, acrescentava ele próprio. Vejam que é uma leitura absolutamente deliciosa. Eu ficaria aqui lendo horas para vocês, essa delícia do Dostoiévski, mas recomendo então que vocês comprem o livro e se deliciem com O Eterno Marido, do Dostoiévski, na feliz tradução sempre do nosso saudoso Boris Schneider. A edição é da editora 34. E vamos encerrar com uma canção do Felipe Cato, uma música lindíssima cantada por esse jovem cantor Felipe Cato.